Pentecostes faz toda a diferença, o senhor e a senhora precisam abrir a Bíblia junto comigo hoje, tá? Então vamos ver Mateus capítulo 14, verso 28 ao versículo de número 31, ok? Diz assim: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda eu ter ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E você diga amém. Pai, obrigado por essa palavra. Fala conosco, Senhor, nesta tarde, como o Senhor tem falado aqui todas as tardes nessa live, como o Senhor tem falado por intermédio dessa live aos corações das pessoas. Tira toda a incredulidade, toda a frieza, toda a falta de atenção para cada um para com a sua palavra. Fala conosco, amém e amém. Amado, por que eu comecei falando aqui sobre Mateus capítulo 14, do verso 28 ao 31? E por que eu quis ler principalmente a parte que Pedro recebe uma ordem de Jesus após perguntar se era ele andar sobre as águas? É muito simples a resposta do que Deus ministrou no meu coração. Nós olhamos para a vida de Pedro e nós observamos aqui que o Pentecoste fez toda a diferença na vida desse discípulo. Um discípulo que foi marcado por muitas trajetórias. Um discípulo que muitos conhecem como o discípulo bravo, o discípulo resmungão, o discípulo que estava do lado de Jesus nos momentos mais difíceis e no momento mais importante que Jesus precisava dele, ele o negou. Mas vamos aqui. Eu vejo aqui que grandes foram as mudanças na vida de Pedro, após a sua experiência no cenáculo. Após Pedro passar por uma experiência no cenáculo, olha o Pedro como ele era antes do Pentecoste, Neto. Mona Lisa, Pedro antes do Pentecoste, ele estava quase se afogando. Ele recebe uma ordem de Jesus, e Jesus diz assim: vem Pedro, e ele vai, ele anda. Ele chega a provar de um milagre andando sobre as águas. Mas o Pedro ainda não era do Pentecoste. O Pedro antes do Pentecoste, ele começa a afundar. Isso simboliza o crente sem forças suficiente para se manter estável. Agora, olha que coisa interessante. Jesus vai repreender Pedro. Isso aqui, a repreensão de Jesus, isso fala da ausência do espírito de sabedoria que lhe foi concedido posteriormente. O próprio Cristo vai repreender Pedro, dizendo: Pedro, por que duvidaste? Jesus sabia que a estrutura que Pedro tinha era uma estrutura de fé, mas Pedro ainda não tinha provado o Pentecoste. Se você for olhar no livro de Mateus, agora no capítulo 26, abra aí por favor, Mateus capítulo 26, preste atenção, irmão. Nós vamos ver um Pedro aqui agora negando a Jesus, um Pedro que vai recusar que conhece a Jesus, se eu não me engano no versículo 73, deixa eu ver, isso, olha aqui ó, Mateus capítulo 26, verso 73. E logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram: Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a sua falta te denuncia, a sua fala te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro vai sair dali e vai chorar
amargamente. Amado, oh meu Deus, você sabe que muitas das vezes nós negamos Jesus, nós falhamos com Jesus, nós se recusamos a estar com a identidade de Cristo. Eu conheci uma moça na igreja que ela, todo culto, ela pedia oração no final do culto e subia no altar. E essa situação me marcou muito, porque ela subiu no altar um dia e Deus falou no meu coração algo, e eu falei para aquela moça: os seus pais sabem que você vem para a igreja? Uma moça que com certeza teria uns 35 anos. E ela, com os olhos, levantando os olhos, disse: não, pastor, eles não podem nem sonhar que eu estou numa igreja evangélica. E naquele momento eu queria entender o porquê que Deus fez eu perguntar aquilo para aquela moça. E eu orei, e quando ela estava descendo do altar, o Espírito Santo falou algo no meu coração, eu chamei ela de volta. E eu falei para ela assim: você reconhece Deus como teu pai? Ela falou: sim, pastor. É claro que eu reconheço, tanto reconheço que eu enfrento oposição para estar aqui. Eu falei: mas você conhece também a história de Pedro que negou a Jesus? Ela falou: não. E eu falei para ela: então você abre a sua Bíblia quando você sair daqui na tua casa e medite em Mateus capítulo 26 do verso 73, você vai entender o porquê que eu te fiz a pergunta se seus pais sabem que você está aqui. Ela foi, ela não vinha com frequência na igreja. Um belo de um dia ela volta, eu tinha esquecido o que eu falei para ela, e ela subiu como normalmente ela fazia quando vinha nos cultos. pastor, você pode orar por mim? Eu falei: posso. E ela falou: pastor, o senhor recorda a última vez que eu conversei com o senhor aqui? Eu falei para ela assim: muito pouco, mas eu recordo. Ela falou: o senhor lembra que o senhor pediu para mim abrir a Bíblia em Mateus capítulo 26 do versículo 73, 74, 75? Eu falei: lembro. Ela falou: pastor, a partir dali eu chorei. Eu falei assim: e o que você sentiu? Pastor, eu estava buscando a Deus, pedindo para Deus, sendo que eu estava recusando a Deus. Eu não queria que as pessoas soubessem que eu estava buscando esse Deus, e eu chorei. E ela falou para mim: pastor, eu falei para minha mãe, goste ou não goste, eu estava buscando a Jesus Cristo. E eu falei para ela: e como que você está se sentindo? Ela falou: estou me sentindo livre, eu andava presa. Amado, existe um momento na nossa vida que se chama o tempo da ignorância. É aquele tempo que Deus não leva em conta, sabe? Que a gente não conhece a verdade, que a gente não conhece o motivo por que nós estamos servindo. Aí nós começamos a entender o trabalhar, a conhecer a Deus, nós começamos a aprender a palavra de Deus, e a gente começa a se libertar da ignorância, e a gente passa a ser uma pessoa conhecedora da palavra de Deus. Por que eu estou falando isso para cada um de vocês? O Pentecoste, ele faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. Eu vou falar por mim. Eu, quando conheci a Cristo, eu não conheci a Cristo por andar, eu conheci por ouvir. Olha, está tendo um culto, ali tem um pastor que revela, ali tem um rapaz que toca, e eu fui para curiosidade. Então eu ainda não estava andando com Cristo, eu estava indo para tentar entender e conhecer e saber. Era o famoso crente curioso. Hoje, amado, irmão, hoje eu tenho ciência, hoje com propriedade eu falo isso. A minha vida é uma prioridade no Pentecoste, porque quando eu aceitei a Jesus, eu aceitei consciente que verdadeiramente o Pentecoste faz toda diferença. Eu apresentei para vocês aqui um Pedro antes do Pentecoste. Agora veja o Pedro durante o Pentecoste. Durante o Pentecoste, um Pedro corajoso, um Pedro que estava precisando de uma nova coragem, melhor dizendo. Em Atos capítulo 2, versículo 14, abre aí, Atos capítulo 2,
Você tem os evangelhos, depois você entra em Atos, capítulo 2, versículo 14. É isso mesmo. Olha o que diz: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Oh meu Deus. Atos capítulo 2, versículo 14. Desculpa, gente. Atos capítulo 2, versículo 14. Eu estava em Atos 1. Diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos notório e escutai as minhas palavras. Ele não teve disposição para testemunhar de um Cristo perante uma criada antes do Pentecoste, mas durante o Pentecoste agora ele é orador de uma reunião com milhares de ouvintes. Nós estamos falando de um Pedro que não teve coragem, que quando perguntaram para ele: você fala que nem ele, você andou com ele, eu já te vi, ele vai dizer: não, eu nem o conheço. Antes do Pentecoste, após o Pentecoste, durante o Pentecoste, melhor dizendo, você está vendo um Pedro com uma nova coragem. Um Pedro que vai parar uma multidão, milhares de pessoas, e vai dizer para aquela multidão que ele vai discursar, que ele vai pregar, que ele vai ministrar. Um Pedro durante o Pentecoste, Atos 2,14, ele vai trazer uma nova mensagem, uma mensagem eloquente, aleluia, uma mensagem bíblica e cristocêntrica, 100% Cristo, 100% Bíblia, labasúbia, candarábia, térgia. Um Pedro durante o Pentecoste, que uma nova revelação no versículo do Atos capítulo 2, versículo 15, Atos 2, versículo 15, olha isso, meu Deus. O Atos 2, versículo 15. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. A revelação do plano redentor de Deus nos é concedida pelo Espírito Santo de Deus. Uma nova revelação. Deus tem uma nova revelação para nos trazer. Esse Pedro, irmão, no Atos capítulo 2, o versículo 23, ele vai nos mostrar uma nova autoridade. Esse Pedro no Atos capítulo 2, versículo 31 ao versículo 32 aqui, ele vai nos mostrar um novo testemunho. Esse é o Pedro durante o Pentecoste. Agora eu vou terminar com chave de ouro. Eu apresentei para o senhor e para a senhora um Pedro antes do Pentecoste, um Pedro durante o Pentecoste, e um Pedro agora depois do Pentecoste. Observe no livro de Atos, capítulo 3. Olha o Pedro depois do Pentecoste. Olha a diferença do Pedro antes, do Pedro durante e do Pedro depois. O Pedro depois do Pentecoste, a Bíblia vai dizer que um coxo vai ser curado. Olha isso. Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamado Formosa. O Pedro está andando com João, e eles estão entrando dentro do templo. Antes de entrar no templo, este homem estende a sua mão e pede uma esmola. E o Pedro vai dizer: não temos prata e não temos ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te. Diz que aquele homem, desde o ventre paralítico, ele vai dar um salto. Eu vim aqui para falar para o Senhor que de repente você está passando aquele momento que Pedro passou antes do Pentecoste. Alguns podem estarem durante o Pentecoste, mas agora eu estou apresentando a vocês e eu profetizo que vocês vão estar após o Pentecoste,
curando, libertando, Labaia, Súbia, Coderébia. O Pedro, depois do Pentecoste, agora no livro de Atos, agora no capítulo 4, você vê um Pedro se movendo, você vê um Pedro aqui se mexendo, você vê um Pedro, irmão, que não tem como parar. É um Pedro que está ali, lutando, trabalhando, exercendo, combatendo. Olha no Atos 5 agora. Esse aqui eu quero ler junto com vocês. Atos capítulo 5. Que coisa interessante isso, gente. Que coisa linda é a gente conhecer as pessoas antes, depois e durante o Pentecoste. O Pedro, depois do Pentecoste, no capítulo 5, diz que um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. O Pedro aqui, depois do Pentecoste, ele vai ter o discernimento de espírito. Ele vai discernir que um casal está mentindo para o Espírito Santo. Diz que o Pedro aqui, já é o pastor Pedro, diz que o casal recebe uma bênção. E o casal, em concordância, eles vão querer mentir para o Espírito Santo. E Pedro vai fazer uma pergunta a Ananias. E Ananias vai mentir para o Espírito Santo. Aí vem a mulher, você já conhece a história. Aí vem a mulher, também mente, os dois são fulminados na hora. O Pedro aqui, após o Pentecoste, ele já tem discernimento. Que coisa linda, né? De espírito. No Atos capítulo 8, você pode ver um Pedro com um avivamento, trazendo um avivamento em Samaria. Irmão, o Pentecostes, ele faz toda a diferença na nossa vida. E eu termino dizendo, o Pedro em Atos capítulo 12, liberto da prisão. Eu pergunto ao senhor e à senhora, que tem ficado, eu vou citar esse nome, em cima do muro para servir a Jesus, que tem se colocado como um obstáculo na obra de Deus. Talvez o senhor que está me assistindo, o senhor está 50% em Deus e 50% fora de Deus. Deus não quer dividir você com o pecado. Deus não quer dividir você com o diabo. Me permita falar dessa forma. Ou você é 100% a Deus, ou você é 100% a Deus. Você precisa tomar uma posição, tomar uma atitude de fé nessa tarde. Lembra da história da moça que subiu no altar que eu contei aqui? Que o Espírito de Deus pediu para perguntar a ela se ela havia falado para as pessoas de sua casa, se ela era cristã. E ela falou com o olho arregalado: pastor, nem sonho minha mãe e meu pai podem saber que eu estou aqui na igreja. E nós vamos ver depois, irmão, o próprio Deus usando a minha boca e falando para aquela moça se ela conhecia o livro de Mateus capítulo 26, do verso 73 em diante. E ela vai para casa, ela medita, e ela vai entender que ela não podia negar Jesus. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que aqueles que me negarem naquele dia, o Senhor vai os negar. Que naquele dia, aqueles que negaram a Cristo, o Senhor também vai recusá-los. Está na Bíblia isso. Eu estou aqui ministrando uma palavra para cada um que tem ouvido, ouça. Eu apresentei 3 Pedro para vocês. O Pedro que vai andar sobre as águas e vai se afogar e vai ser repreendido por Jesus. Esse era o Pedro antes do Pentecoste. Agora Pedro começa a andar um pouco com Jesus. O Pedro durante o Pentecoste. É aquele Pedro que vai gritar no meio de uma multidão e vai dizer: gente, homens e mulheres, existe uma mensagem cristocêntrica que eu vou ministrar aqui hoje. Mas Pedro não está satisfeito, Pedro quer mais. Agora o Pedro depois do Pentecoste, depois que vem as línguas estranhas, depois que vem os dons de maravilhas, depois que vem, querido, aquele vento impetuoso, da forma de uma pomba, que a Bíblia chama como se fosse a forma de uma pomba, mas era o Espírito Santo. Esse Pedro depois do Pentecoste, já é um Pedro que diz: levanta-te e anda.
Sabe o que está faltando dentro da igreja? Sabe o que está faltando hoje? É o levanta e anda.